Na Moral Podcast. Eu falei isso ontem, gente. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Pedro, eu tava escutando o último podcast lá na sala. Eu falei, o melhor podcast do Brasil. A minha esposa deu uma gargalhada, cara. Você acredita? Eu vou ver, não. Eu olhei pra ela assim, cara. Eu falei, você tá rindo o quê? Ela falou, vamos invadir o Turano, hein? Eu achei muito engraçado que você falou que é o melhor do Brasil. Eu falei, pô, mas eu acho que é o melhor do Brasil. O importante é o que eu acho. O Luva de Pedreiro não fala que ele é o melhor do mundo? Bebeto e Romário e Bebeto, Receba, mano. meu irmão. Já era. Bora. E hoje mais uma entrevista espetacular, gente. Por isso que é o melhor do Brasil. Por isso que é o melhor do Brasil. Cada uma entrevista é melhor que a outra. Vocês não estão vendo ela ainda, mas eu tenho certeza que se você ficar até o final nesse podcast, você vai ser acrescentado em vários setores. Porque essa menina aqui é multidisciplinar. Ela tem nome internacional, nome de artista internacional, poderes de X-Men da Jean Grey, de ler a mente das pessoas. Esse é o podcast de hoje. Agora, ó, já dá a sua curtida aí, se inscreve no canal e deixa qualquer comentário pra gente aí, pra já começar a espalhar esse conteúdo, por favor, tá bom? Fiquem à vontade e recebam a Hannah. Olá, pessoal. Nossa, aplausos para a Hannah. Vocês falaram tão bem que agora eu já não sei nem mais o que dizer. Nossa, mas só o começo. Só o começo da babação de ovo aqui. É só o começo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Seu maridão está atrás das câmeras observando a gente, fazendo os cortes. Ele falou que vai entrar no meio dessa entrevista aí para falar, ó, isso aí não fala não. Quando começar a falar do per capita, renda per capita da família, ele falou, entendi. É o segredo. Isso deixa de lado porque tá muito alto, a gente pode... Ele vai estar no próximo episódio, a gente não pode brincar. É isso aí. Não pode brincar, né? O maluco é boxeador vai e tal. Vai estar com a gente aí. Esse episódio eu vou ter que ficar pianinho. Muito obrigado. Vamos começar a surfar na sua história, na sua experiência de vida. Aqui a gente está para tratar de empreendedorismo, de superação, e aí a gente fala um pouquinho de família, a gente fala um pouquinho de um pouco... Como é que fala isso? Sumiu? Um pouco de tudo e tudo de um pouco. Um pouco de tudo, tudo de pouco. Seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Quem é a Hannah? Então, eu sou a Hannah, eu sou psicanalista, sou empresária. Se eu falar na ordem, eu sou empresária, escritora e psicanalista. Oh, que legal. Empresária, escritora e psicanalista. Empresária, escritora e psicanalista. E ela partiu para ser empresária porque... E você já foi CLT, você estava falando comigo aqui, né? Sim, já fui. Bom, eu comecei, assim, a querer o meu próprio dinheiro, essa independência, desde muito cedo. Então, assim, com 16 anos, eu já comecei a procurar estágio de ensino médio, essas coisas. Aí eu lembro que eu trabalhei numa... Eu não posso falar, acho que o nome da operadora, mas, enfim, trabalhei numa central de telefonia. Operadora roxinha, tá ligado? Não é a roxinha. Não é a roxinha. Eu acho que é verde. Mas, enfim. E aí... eu vendia internet para as pessoas. Só que o mais engraçado é que, assim, eu fiquei 3 dias só nesse trabalho. Olha, caramba. Pelo menos passou você, né? O Pedro tem um trabalho aí que ele ficou um dia. Ele conseguiu ficar uma tarde no trabalho. Então, meu nível era assim. Eu queria ter saído na primeira, eu queria ter reprovado, mas eu passei. Quando eu entrei, era eu e mais 2 meninas. Das 3 meninas que entraram para concorrer à vaga, só eu passei na experiência. No 3º dia, eu recebi a notícia que as meninas foram mandadas embora e que eu passei. Só que aí eu pedi demissão. Ai, gente. Na hora que te ligaram, pô, você passou. Ai, que notícia ruim, tipo assim. Sério mesmo? Mas assim, é porque era num local muito afastado da minha casa, só passava um ônibus pra minha casa, e o ônibus era de hora em hora, e eu parava 7 da noite. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16. E aí... Cara... Agora você tem o quê? 18? Agora eu tenho 23. Vai contar história, tanta história aqui que vocês vão achar que ela tem 60 anos de idade, tá? Eu tá? sou uma senhora num corpo de 23. Mas, enfim. E aí eu não consegui ficar justamente por tudo isso e também porque era muito estressante. Eu lembro de uma vez que eu liguei pra uma moça, sei lá, Dona Maria. Aí foi uma criança que atendeu o telefone. Aí eu falei assim, oi, a Dona Maria se encontra? Aí ela, ô vó, é pra você, a senhora se encontra ou não se encontra? Perguntando pra ver se ela ia falar que tava, né? Aí ela voltou, ela não se encontra. Eu falei, não, tudo bem. E por assim em diante, era só a galera tratando mal mesmo. Inclusive, gente, se vocês que estão assistindo esse podcast, trate bem as pessoas que te ligam para oferecer produtos telefônicos. É muito transtorno emocional. Cara, que chamada, hein? É difícil fazer isso, tá? Porque tem uma concorrente da minha telefonia que me liga todo santo dia. E eu bloqueio o telefone dela, ela liga de outro, eu bloqueio, ela liga de outro. Não, nós vamos fazer um leilão. É muito difícil. Nós vamos fazer um leilão agora, porque essa chamada que ela fez, cara,
trate bem as pessoas. Vamos fazer um leilão aqui de link aqui. Quem vai pagar mais por esse patrocínio, entendeu? Vai ser propaganda. Não, ela deve estar montando futuramente uma empresa de telefonia. Pode ser. É igual a Laricel, vai ser Hanacel. Mas... Olha, tá vendo que ela tá montando esse negócio? A mente é empreendedora. Mas assim, não, mas é verdade. A gente só aprende a tratar bem as pessoas quando a gente é destratado. E assim, com certeza. É uma coisa que, infelizmente, a gente deveria saber desde cedo, mas a gente vai crescendo, né? Vai vendo o mundo com os nossos olhos. Então, a gente precisa passar por momentos assim pra gente aprender muita coisa também. Eu não deixaria de passar nada que eu passei se fosse pra eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu não... Legal isso aí. Não iria ter mudado nada. Mas, enfim, aí saí no 3º dia desse emprego e, cara... Olha que bizarro. Eu não conhecia essa parada de lei da atração e tudo mais. Hoje, no empreendedorismo, muitas pessoas falam sobre isso, né? Mas assim, eu sempre fui de muita fé. Sempre acreditei em Deus, li a Bíblia e tudo mais. E aí, eu precisava de um emprego, eu queria trabalhar e tudo mais. E aí, eu fiz um cadastro num site de estágios para ensino médio. E aí, apareceu uma vaga para um banco. Até acho que esse banco eu posso falar, porque lá foi uma boa experiência, então não vai ter mal para eu falar dele. Que eu trabalhei na Caixa Econômica, eu trabalhei na Superintendência. E aí, o estágio era para... Olha que bizarro. Eu falando agora, vocês vão entender aqui na frente, mas era um estagiária de marketing. Ó, que legal. Você já sabia disso? Anos. Já sabia. Não, eu sabia da vaga, eu só descobri que era pro marketing na hora da entrevista. Depois que você entrou. E assim, o mais bizarro foi que para chegar no local foi muito difícil. Eu não sabia onde era, porque não era na caixa que todo mundo tá acostumado aqui na cidade. Era em outro lugar, que eu nem sabia que tinha caixa lá. E aí... A Caixa Econômica é igual a Assembleia de Deus, né? Tem uns lugares assim na esquina que você acha que tem uma Caixa Econômica lá. Mas era no Rio? Hã? Era no Rio? Não, era aqui. Era aqui mesmo? Era aqui mesmo. Só que assim, a caixa, você olha quadrada, azul e tal, escrito caixa. Só que nesse lugar era um prédio comum. E aí, eu lembro que eu tava procurando lugar e eu não conseguia achar. E, 16 anos, tudo bem que eu já era bem independente, mas só que a gente fica com aquele receio, né? E aí, tinha 2 caras de terno andando na minha frente, na rua, assim. E eu falei, olha, vocês sabem onde é esse local e tudo mais? Eu lembro até o nome dos caras, era Daniel e Cadu. Aí, eles falaram assim, a gente trabalha lá. Olha que louco. Legal. E, tipo, tava muito em cima da hora da entrevista. Aí, eu fiquei meio assim, né? Falei, ai, meu Deus, vou seguir esses caras. Homens de preto, meu pai. Aí, eles foram, eu fui, assim, uns 2 metros atrás deles, seguindo. Aí, cheguei no local. Aí, chegou lá, tinha eu e mais algumas pessoas. Enfim, fiz a entrevista, passei. E comecei a estagiar como estagiária de marketing. E, assim, o mais bizarro é que eu nem imaginava que eu ia trabalhar com marketing aqui na frente, né? Porque eu nunca tive muitos sonhos, não. Assim, eu acho que é muito de cultura familiar também, né? Tem gente que cresce aprendendo que, você tem que sonhar, vai atrás dos seus sonhos, você quer fazer medicina, você vai conseguir e tal. Só que, assim, a minha cultura familiar não era muito assim. E eu também não julgo eles, tem irmãos? Né? Tenho um irmão de 15 anos. Mas, assim, a minha cultura familiar sempre foi muito... Conservadora. Conservadora, mas também meio... rústica. Mas são Acho CLT? que essa é a palavra. Sim, foram CLTs. Hoje não são mais. Mas, por exemplo, meu pai trabalhou 20 anos na usina. Entendeu? Sim. Só que assim, a minha família sempre foi muito... A galera da antiga era a galera de uma carreira só. A galera da antiga. Me estressou, eu vou te dar uma escotada. E era assim. Inclusive, tem até uma história bem curiosa sobre isso. Depois eu falo pra você. Ela também é psicanalista, então fica ligado nas histórias. Não, mas aí, enfim. Então, assim... eu deixava a vida me levar, sabe? E aí, só que eu sempre... lá no fundinho, assim, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ter uma estabilidade financeira. Só não queria me preocupar. Eu nunca tive o sonho assim, eu quero ser rica. Mas eu só não queria me preocupar com dinheiro também. E aí, comecei a trabalhar lá e tudo mais. Aí lá eu fiquei até o final do ensino médio. Quando eu saí, eu me vi na situação. Desempregada. Você ficou dos 16 aos 18? Dos 16 aos 18. Legal. E assim... como é um banco federal, eu não poderia ser efetivada. Eu teria que fazer o concurso. Fazer a prova, exatamente. Né? E aí não saía concurso também, eu não me achava capaz de passar no concurso. E aí eu não tive essa pretensão. Mas é uma coisa bizarra dessa transição, assim, da adolescência para a fase adulta, é que quando você vai preencher lá nos formulários a profissão, você coloca estudante. Mas quando você sai do ensino médio, você é um desempregado, né? Você
enfim, se você não for pra uma faculdade, Como você... diz o presidente da República hoje em dia, vagabundo. Exatamente. É igual aquela do Facebook antigamente, que a gente colocava VASP, vagabundos anônimos sustentados pelos pais. É isso. E eu sempre tive meu dinheiro, então aquilo pra mim, meu Deus, eu fiquei 6 meses desempregada. Foi muito tempo pra mim. Só que assim, não foi desempregada de ser recusada em uma entrevista de emprego, não, porque todas as entrevistas que eu fiz, eu passei. Só que a questão foi que eu não conseguia a entrevista. E aí eu consegui numa farmácia e fui. Também não vou falar o nome da farmácia, porque dessa eu falarei mal. Mas assim, fui, passei na entrevista e tudo mais. Nossa, a entrevista durou assim... O dia todo, praticamente. Uma tinha dinâmica, várias etapas. nossa, tem uma rede que um amigo fez também em Volta Redonda, que eu falei, caramba, você tá entrando aonde? Na Apple pra trabalhar? Exatamente, cara. E eu falei, nossa, eu vou começar a ganhar 2 dias de comissão. Astronauta dinâmica da NASA. do grupo, cara. Tá doido. Pô, pra trabalhar Tá no balcão. Assim, É assim mesmo, não. Eu falei, pô, deve ser de vendedor, eu vou ganhar comissão e tudo mais. salário mínimo. Eu cheguei lá, operadora de caixa. Não sei por que eu tive que, sabe... fazer tantas etapas. Só que assim, nesse meio tempo, tinha a vida pessoal também, que era bem desestruturada. Inclusive, eu costumo falar que o meu propósito hoje foi a minha maior dor ontem. E, geralmente, o nosso propósito, ele sempre vai estar lado a lado com a nossa maior dor. É por isso que a gente passa por ela. Concordo. E assim, como eu disse, né? Eu vim de uma família bem rústica. Então, assim... Meu avô trabalhava em sítio, em fazenda. Meu pai também cresceu nisso. Inclusive, ele largou a usina pra trabalhar em fazenda. Então, a criação deles é bem machista. Ah, é? Assim, pai, te amo. Mas, mas tem esses costumes, né? De, mulher tem que lavar, passar, cozinhar e tudo mais. E aquilo Você cresceu escutando isso? Cresci escutando isso. Cresci escutando que só o homem deveria pagar, que não sei o quê. E muitas coisas, sabe? E assim, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito explosiva. Por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha acabado de nascer e ele fazia turno, né? E aí, ele precisava dormir o dia todo pra poder trabalhar à noite, que ele fazia 0 hora. E aí, cara, tinha uns meninos na frente do meu portão, jogando futebol e fazendo meu portão de gol. E aí, os meninos chutavam a bola no portão. Fazia aquele barulhão. Eu acordava e começava a chorar. Aí, o meu pai saiu na rua e pediu pra eles pararem, porque ele precisava dormir, e eu tava chorando e tudo mais. Na hora que meu pai virou as costas, um dos meninos foi lá e chutou a bola no portão. Típico. Afrontou. Ai, gente. Tô me vendo nessa cena, porque eu era o cara que chutava a bola no portão. Não, aí você escuta o que ia acontecer com você, tecnicamente, se você nessa história. Meu pai, na hora, ficou quieto, saiu de casa. A minha mãe achou estranho, né? Porque eu era pequena, então eu não lembro. Notícia do jornal amanhã. 3 meninos aparecem mortos. Gente, o meu pai foi na fazenda. Ele pegou um umbigo de boi, que é aquele chicote que é feito com couro de boi. Caramba. Ele desceu e deu chicotada nos meninos. Misericórdia. Aí os pais dos meninos vieram, assim, pra poder tentar isso? separar. Ele Toma bateu em chicotada todo também. mundo. Tá certo. Toma. Ele O cara é bateu brabo em mesmo. todo mundo. A minha mãe conta que E só levanta a mão pro céu que eu tô dando chicotada, que não é tiro. A próxima, meu irmão. Caramba. Não, e assim... Aí, a minha mãe fala que a única forma de parar ele foi que meu tio deu uma portãozada na cabeça dele, aí ele tonteou. Ninguém nunca mais jogou bola na minha rua. Não, pô, ninguém nem passava na porta, né? Isolou a rua. É o dono do bairro agora, acabou. Não mora ninguém aqui nessa bagaça mais. É o xerife, meu. Andava até com chapéu. Era o apelido dele no bairro. Porra, imagina. E assim, aí virou até meme. Quando os meninos vinham de bola, o pessoal, o Jean, falava assim, era muito engraçado. Assim, hoje eu rio, né? Mas na época deve ter sido tenso. Então, assim, meu pai, ele era bem explosivo. Dá até nome de filme, pô. Nossa! Olha, se você pegar a história do meu pai, dá um filme. Porque, olha... O cara é brabo, imagino, tá? só ele por é esse brabo. momento. Vou até falar que a gente ia chamar ele pra entrevistar ele aqui, mas vai que, né? Você falar, valeu, seu Jean, tranquilo. Mas, enfim, aí foi meio que assim. Então, vocês já imaginam como que era o ambiente em casa, né? Meu pai, ele sempre foi muito rígido. Então, por exemplo, quando pensando aqui, como é que o Vinícius chegou, meu irmão? Meu filho. Como é que faz? Tava em coma, esse cara tava em coma. Foi uma loucura. Esse Esse cara cara sabe tava em se coma. comunicar bem. Esse aí eu tenho que tirar o chapéu. Ele ganha as pessoas na lábia. Mas assim, então, por exemplo, eu não tive isso de namorar na rua, escondido. Porque, Imagino. pô, só o terror psicológico, Pô, tá doido. eu não conseguia. Então, assim, eu sempre fui muito perfeccionista comigo.
E hoje eu consigo entender isso, inclusive ainda tem uns resquícios. Mas o problema do perfeccionismo é que a gente se coloca num padrão inalcançável e depois a gente se odeia por isso. E depois a gente não sabe quem a gente é. Então, assim, eu não podia namorar escondido. Aí eu namorei um cara que me traiu com a melhor amiga. Caramba. Que foi o primeiro cara que eu apresentei pro meu pai, me traiu com a melhor amiga. E aí, eu conheci um outro cara mais velho. E aí, nesse período do emprego e tudo mais, eu estava com esse cara mais velho há 5 anos. Foram 5 anos de relacionamento. Só que era uma pessoa extremamente abusiva. Eu não podia ter redes sociais, Instagram, Facebook, esquece. Eu não podia Você ter... saiu do seu pai, então... Pra ficar com uma outra pessoa. Que te dava uma determinada pressão. Exatamente. Caramba. E nós atraímos o padrão do nosso pai. A menina casa com o pai e o menino casa com a mãe. E pra quebrar o padrão é bem difícil, é uma transição difícil. Quase ninguém quebra, só quebra quem tem consciência antes. Exatamente. Muito provavelmente é o seu caso. Só que, por exemplo, o meu pai, ele foi uma pessoa brava, mas eu sabia que ele daria a vida pra me proteger. Eu nunca duvidei do amor do meu pai. Eu chegava, tipo assim, sei lá, 10 horas em casa, meu pai me buscava no ponto pra eu não subir a rua sozinha. Então, eu conseguia ver o amor dele na proteção dele. Entende? Então, assim, pô... Não necessariamente é a mesma realidade de um namorado. Exatamente. Pô, um namorado eu posso terminar. Agora, o meu pai pro resto da minha vida, ele pode ter todos os defeitos do mundo que eu vou amar ele. Entende? E aí, enfim, o cara era muito abusivo a ponto de eu não saía com as minhas amigas. Eu não podia ter o número dos meninos que trabalhavam comigo, salvo no celular. E era nesse nível. E aí, nesse período... Desde quando eu entrei na Caixa, foi esse transtorno emocional, assim, muito grande. De pressão e tudo mais. E aí, quando eu fiz 17 anos, ele me pediu em casamento. E você aceitou? Então. 17 anos? Ai, meu Deus, 17 anos. No caso, eu casaria com 18, né? Mas assim, a gente já tava muito tempo juntos. E esse... Você falou que tava 5 anos juntos? Exatamente. Eu comecei a namorar com ele com 14 anos. Misericórdia. Caramba. E outro detalhe sobre mim, eu não conseguia ficar sozinha também. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu terminava com um, namorava outro. Era assim. Entendeu? E aí... Nisso tudo, eu lembro que ele começou a falar sobre casar, porque ele já era mais velho, ele era 4 anos mais velho que eu, e ele já falava em casar e tudo mais. E aí, eu ficava assim, calma, vamos esperar. Até o dia que ele falou assim, pô, então porque você não tem certeza, então a gente tem que terminar. Aí eu aceitei pra não ter que terminar. Ah, você aceitou casar, pensei que você ia ter... Olha, deixa aí, vou terminar. Não, eu não tinha essa coragem toda. Entendi. E aí, foi assim, só que... Pô, a gente noivou, o cara já tava comprando coisa pra casa. Porque uma menina dessa idade, por mais madura que ela seja, ela não tem discernimento, não tem capacidade cognitiva pra tomar uma decisão dessa e criar uma barreira dessa. Exatamente. Assim, na minha família, todas as mulheres, com exceção da minha avó materna e da minha tia paterna, todas as mulheres sempre foram, tipo, dependentes do marido, financeiro e tudo mais. Então, era nesse padrão que eu cresci. Então, eu pensava, pô, homem é tudo igual, eu tenho que aceitar o que vai me tratar um pouco melhor pra Era a realidade que você tinha? Então, exatamente. E aí, eu lembro que... assim, eu não falava nada sobre esse relacionamento pra ninguém. Eu passava tudo sozinha. Até porque se você fala desse relacionamento com o Jean Chicote, ele matava ele. Já era morte. Exatamente. Ele matava ele. Exatamente. Tá fazendo isso com a minha filha, irmão? Exatamente. Então, assim, era muito ruim, sabe? Fora as crises de ciúme, né? Ai, você olhando pra fulano, você nunca sorriu pra mim igual você sorriu pra aquela pessoa. Inseguro, hein? Exatamente. Pelo amor de Todo Deus. violento é inseguro. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, meu Comecei Deus. a consulta grátis pra você que tá assistindo aí, viu? É isso aí. E tipo assim, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu casar com esse cara, ou eu vou ser agredida, ou eu não vou ser ninguém na vida. Do tipo assim, não desvalorizando as mulheres que escolheram o lar, mas não era essa a minha opção. Eu queria trabalhar, eu queria ser independente, e eu não podia. E aí, um dia, no trabalho, eu conversando com uma moça que trabalhava comigo, ela falou, nossa, mas você quer isso pro resto da sua vida? Eu falei, claro que não. Ela, então por que você tá noiva? Aí foi naquele dia que Deu um plim. Exatamente. Virou uma chavinha. E aí eu terminei. Aí, naquele mesmo dia? Então você não chegou a casar. Mesmo tava mês. noiva e aí terminou. Você ficou aí eu naquele terminei. pensamento. Só que aquilo, botou gente. o segredo em prática. Só que você sabe qual que é o problema? A carência, ela faz a gente achar que faz bem algo que te faz mal. Então, tipo assim, eu tava 5 anos com uma pessoa. 5 anos com uma pessoa. A gente terminou?
3 meses eu tava morrendo de saudade, lembrando só das coisas boas, como se eu não me sentisse completamente sufocada. Dopamina vem com recompensa positiva ou negativa. Exatamente. Depende do estado psicótico da pessoa. E quando você é um dependente emocional e você termina com a pessoa, é como se você realmente estivesse largando um vício. Então, você sente essa sensação de angústia, de abstinência e tudo mais. Então, assim, foi muito difícil, voltamos. 3 meses, não deu nem 3 meses, eu acho que foi 1 mês e pouco. Voltamos. E aí, gente, foi aquilo, 1 mês de novo pra eu começar a me sentir a pior pessoa do mundo. Eu me sentia tão angustiada que eu chorava desesperada e ficava pedindo pra Deus tirar aquilo do meu coração. Deus devia olhar lá de cima pra mim e falar assim, minha filha, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Exatamente. Quem quer rir, tem que fazer rir. E Deus não vai tirar do seu coração o que você escolheu colocar lá dentro, né? Então, assim, foi difícil, não conseguia terminar e tudo mais. Aí um dia, só que assim, nesse um mês que a gente terminou, eu fiz um Facebook. E quando a gente voltou, eu não aceitei apagar. Fui colocando os meus limites. E aí, cara, eu troquei a minha foto de perfil do Facebook. Depois eu até mostro a foto pra vocês. Tinha nada demais. Eu tava com um vestido de gola alta, só aparecia daqui pra cima e tudo mais. Só que ele implicou porque um amigo reagiu com um amigo do trabalho. Aí ele já viu maldade em tudo. E aí, antes dele ver isso, eu falei, pô, vou apagar essa foto. Porque se ele ver, ele vai terminar comigo. Aí depois eu pensei bem e falei, não vou apagar essa foto, porque se ele ver, ele vai terminar comigo. Aí eu falei, não, eu vou dar esse peso pra ele. Porque eu não queria ser a garota que, fez o cara noivar, comprar coisa pra casa e agora tá largando o cara. Tudo um peso que você carregava daquela identidade desde criança. E aí, eu não queria sair como a errada da história, né? Eu costumo brincar, sabe aquela música do Zé Neto e Cristiano? Vou derreter essa aliança. Ai, não sei se vocês conhecem. Mas... Não, aqui a gente só escuta a música de Deus. Enfim, mas essa música também é de Deus. Tá bom, tá certo, tá bem. Se foi Deus que criou o homem, tá certo, verdade. Mas enfim, essa música, ela meio que conta a história de um cara que pediu a mulher em casamento, depois eles terminaram e aí ele ficou só com a aliança. Aí ele falou, pô, gastei um dinheiro na aliança e vou ter que vender Derrete agora, logo, vou gastar tudo. derreter. E aí, eu costumo falar que ele deve cantar essa música, mas enfim. Mas enfim, aí eu lembro que ele chegou do trabalho, aí ele desceu direto na minha casa e quando ele viu a foto, ele fez o que eu já esperava. Ele terminou comigo. Só que eu falei, então tá, então vai. Deixei ele ir. Só deixar ir é muito mais fácil às vezes do que ter que mandar ir, né? Aí ele foi embora e tal. No mesmo dia ele tentou conversar, né, e tal. Mas aí eu bloqueei ele de tudo, porque... A gente nem chegou no empreendedorismo, mas já teve muita coisa muito boa insight pra galera pegar, né? Exatamente. Deixar aí é melhor... É mais fácil que mandar aí. Exatamente. Muito bom. Outra coisa que eu peguei que você também deve fazer hoje na tua rotina é você lembra o nome de 2 pessoas que te ensinaram a chegar na caixa lá. Você é muito frisada em nome? Não. Não? Não, sou. Em nome sou. Agora que eu Isso é entendi. interessantíssimo. Eu guardo tudo. Você falar o nome da pessoa dá Isso causa é um problema, impacto né, amor? incrível. Porque eu guardo tudo, gente. Eu guardo os mínimos detalhes das coisas. É muito engraçado, assim. Maneiro. É difícil pra ele, mas pra mim é ótimo. Mas aí, então, nesse meio do trabalho e transição, eu tava passando por isso em relacionamento. Então, pensa como que ficava a minha cabeça. Transtornada. Enfim, terminamos. Cara, depois de 4 meses, aí eu consegui um emprego nessa farmácia. Eu vi o cara com outra na rua. Tipo, namorando, já conhecendo outra menina. Eu falei, eu tô aqui querendo respeitar ele. Meu filho. Foi ótimo pra você. Foi ótimo. Aí foi pra eu me desvincular de vez. E aí... Foi assim, aí eu comecei a trabalhar, só que lá nesse trabalho era aí que eu experimentei a insatisfação da vida. Que assim, é a realidade da maioria das pessoas. Eu concordo. Gente, a gente cresce esperando algo da vida. Quando você chega na hora do fazer, né, do conquistar, você fala... É isso. Sabe aquela música? Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É isso, não tem o que fazer. E aí, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu falei, poxa, eu nunca vou ser independente. Assim, meu sonho era morar sozinha, eu queria experienciar isso, e eu não... Como que eu ia conseguir com salário mínimo? Salário mínimo é impossível. E eu queria fazer uma faculdade também, não podia, porque o emprego, ele era horários... Enfim, diferentes. Então não dava. E aí um dia eu pedi pra fazer faculdade e o gerente não liberou horário fixo pra mim. Então era insuportável. Cara, teve uma vez... Eu não vou citar nomes, porque uma vez eu contei a história e o Vinícius falou, pô, você não devia ter contado quem que fez isso. Mas enfim, teve uma vez que foi um cara, um senhor, lá comprar uma lixa de unha. Aí a lixa Você era balconista? Eu era operadora de caixa. Tá. Aí a lixa era 39 centavos. Ele me perguntou o valor, eu falei que era 40 centavos.
Quando ele viu na notinha que era 39 centavos, ele olhou pra mim e falou, você é uma mentirosa e mentirosos vão queimar no fogo do inferno. Que isso? Aí eu fiquei tipo assim... Que forte, por causa de 1 centavo. De 1 centavo. Aí ele falou, eu quero meu 1 centavo de troco. Mas existia moeda de 1 centavo nessa época ainda? Por incrível que pareça, existe. Os cofres das farmácias, pelo menos, todos têm moeda de 1 centavo. Porque tem gente que faz questão. Faz. Tem muita gente que faz. E aí, eu fui lá em cima, peguei a moeda de 1 centavo pra ele, devolvi pra ele e ele foi embora. Passou, sei lá, uns 5 minutos, o cara voltou, pediu 3 lixas de unha e falou, qual é o preço da lixa de unha? Pô, mas que cara, hein? Pra você, R$328. E se não comprar, eu vou chamar o Jean do Chicote. E aí, eu peguei e falei assim, 39 centavos. Aí, ele me pagou, eu devolvi 3 centavos pra ele, porque eram 3 lixas de unha. Enfim, aí ele pegou... E começou a pregar pra mim. Só que assim, o jeito que ele fez, ele começou a gritar e falar que os mentirosos herdarão o inferno, que não sei o quê. E que... Depois Mas eu te dei o troco, infeliz. Aí ele começou a gritar e tudo mais. E aí ele falou assim que... Como que ele falou? Eu sou um homem de Deus, olhe pra mim como exemplo. Que não sei o que. Eu falei, caraca, meu amigo, você quer falar de Bíblia comigo? Porque, tipo assim, gente, não é querendo me gabar não, mas eu conheço muito. Você podia falar o nome desse cara. Poderia, só que é aquilo, né? Quando a gente trabalha pros outros, a gente engole os sapos. Porque na hora que ele falou, eu sou um homem de Deus, eu ia falar, poxa, mas nem Jesus testifica de si mesmo, você tá falando que você é? Toma. Eu ia... Assim, gente, eu me arrependo tanto de não ter falado isso pra ele. Mas assim, foi só um dos diversos problemas que eu passei lá. Então, nesse período... Eu desenvolvi transtorno de ansiedade e, assim, foi muito difícil pra mim, porque era insatisfação de viver mesmo, gente. Eu acordava, eu ia pro trabalho angustiada, tipo assim, eu existia. Sabe aquela frase do Chaves? É melhor morrer do que perder a vida? Pô, a gente é criança, a gente ri, né? Ai, é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas você tava nesse estágio. Porque hoje muitas pessoas vivem com a vida perdida, né? Estão perdendo a vida estando vivos. E por que você acha que isso acontece? Então... isso é todo um contexto. Mas, assim, o principal motivo é porque não tem propósito. Entende? Quando você não tem um propósito, a sua vida é vazia. Tem até uma frase que é assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, eu experimentei essa sensação. Vem do Mágico de Oz, né, essa frase. Nem... porque a Dorothy tá no caminho e aí ele fala, pra onde você quer ir? Não sei, então qualquer um dos caminhos serve. Eu não sabia. E aí virou ditado. Nossa, legal. Então, foi isso. E aí, eu tava insatisfeita. Aí, eu conheci o Vinícius, que é o meu... Aí, tudo mudou. Meu bonitão. Meu Deus do céu. Acabou a ansiedade. Pra glorificar de pé, igreja. Mas teve muitas turbulências no caminho. Nunca feliz no começo, não. Mas, assim, quando eu conheci o Vinícius, ele já era empreendedor. Ele vai contar um pouco mais da história dele. Pode deixar, amor, que eu não vou contar tudo. Mas, assim, quando eu conheci ele trabalhava numa empresa de multinível. Ele vendia cosméticos. Eu lembro que ele até tentou... Rinodê. Todo mundo já passou pela Rinodê. Não era Rinodê. Não era? Jardel era diamante negro da Rinodê. Era uma outra. Muito dinheiro com a Rinodê. Meu Deus do céu. Mas, enfim... Tanto que quando a gente tava se conhecendo, ele tentou me vender um perfume. Eu falei... Tentou te vender? Caramba! Cara! Ao invés de ganhar a menina, né? Fazer um perfume. Toma, presente. Não, é uma essência, entendeu? Mas vocês se conheceram porque ele tentou te vender? Não, a gente se conheceu na igreja. Sim. Teve um evento na igreja, eu não era da igreja dele, mas eu fui, ele me viu, me achou no Facebook, me adicionou. Foi pra dentro. Enfim. Aquela cantadinha básica, né? Tô lendo o livro de números, tem um erro no livro de Ele números. não conhecia o Jean Chicote ainda. Nossa, eu sou aquele tipo de pessoa que se você acha que você pode me comprar com comida, você está certo. Ele foi basicamente isso. Ele me estudou, acho que, sei lá, por Tinha uma amiga nossa semanas. que dizia, quem me ama, me alimenta. É igual, teve até um meme um dia que eu vi, que é assim, se você acha que você pode me conquistar com carro, só se você tiver um food truck. Boa. Maneiro. E aí, ele puxou papo com coisa de pizza comigo. Aí eu achei ele bom, engraçado, comecei a conversar e tal, nos conhecemos. Enfim, essa história a gente pode pular, porque é muito detalhe, mas aí a gente começou a namorar. E aí, nesse período que a gente começou a namorar... Ele empreendia? Ele empreendia. Você já empreendia, não? Não, eu era CLT, eu trabalhava na farmácia. E aí começou mais um caos, porque onde ele tava sozinho, eu tava sempre trabalhando. Sábado, domingo, feriado, eu trabalhava até as 9 da noite, mas eu saía da loja umas 10. Misericórdia. Porque eu tinha que fechar a caixa e tudo mais. Chegou até a arrepiar. Ainda tinha aqueles clientes que entravam com a porta fechando e ficavam lá horas. Inclusive, se você é esse cliente, tome vergonha na sua cara. Parece que fazem de sacanagem, né? Eu acho que... Eu tinha pesadelo com isso. Eu vou tentar a vida de alguém hoje. E aí,
Minha prima trabalha numa rede de farmácia e ela falou que acontece isso direto, cara. Cara, é insuportável. A pessoa entra e fica lá, olha o negócio, blá, 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 porque não pode mandar embora, né? É difícil ser crente trabalhando com eu não sou dono da farmácia, porque eu ia... Não, meu irmão, não vai comprar nada não, pô, mete pé, pô. A gente se adianta. Teve uma moça uma vez que fez uma compra como se ela estivesse num supermercado e perdeu o cartão dentro da loja, depois que a loja estava fechada. A gente ainda teve que procurar o cartão dela. Nossa. Eu tinha pesadelo à noite, eu sonhava que estava fechando a porta da loja e entrava milhares de pessoas. Tipo aquele Black Friday, né? Na hora que... É trauma inconsciente, é o inconsciente falando. É por isso que a gente fez esse podcast. Você é CLT... Mete o pé. Tá ruim pra você, meu irmão. Mete o pé. Exatamente. E, gente, assim, meu Deus... É trauma inconsciente, inclusive, essa parada do sonho aí. Depois eu explico pra vocês. Com certeza. Mas aí, eu lembro que um dia eu sempre reclamava com o Vinícius do meu trabalho e tudo mais. Um dia ele virou pra mim e falou assim, olha só, não reclama mais do seu trabalho comigo. Se você tá insatisfeita, mete o pé, ele até xingou, mete o pé e faz acontecer. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sou empreendedor. Aí desafiou, pô. Ele virou pra mim e falou assim, eu sou empreendedor, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade geográfica e eu tô correndo atrás da minha liberdade financeira. Se você não me acompanhar, você vai ficar pra trás. Olha. Ó. Aí, tipo... Você virou e falou pra ele, eu sou filha do Jean Chicote, compadre. Eu vou fazer acontecer. Eu falei, nossa, vou terminar com esse garoto grosso. Não posso nem conversar com ele direito. Fui desabafar, ele me larga uma dessa. Partiu pra dentro, né? Deu logo uma pancada sem botar a mão. Eu fiquei com muita raiva dele, mas assim, aquilo me despertou. Aí eu A diferença de idade de vocês é muito grande? Não, é meses. Tem ele 24 é e eu tenho 23. Só que assim, ele fez 24 esse ano e eu vou fazer em agosto. Então, são meses de diferença. Só que eu fiquei tipo assim, meu Deus. E todas as vezes que eu conversava com ele, porque é o sonho. Qual é o seu sonho? Aí ficava um ponto de interrogação na minha cabeça, que eu não sabia o que eu queria da minha vida. Ele já tinha todas as técnicas do multinível. Gente, tudo. Ele me comprou com a lábia. Porque, tipo... Legal. Eu conversava com ele, eu não conseguia acompanhar. Eu conheço um cara também que casou com a esposa dele e ganhou ela na lábia também, porque ele trabalhava com vendas e marketing multinível. Mas deixa eu falar. Eu também conheço. Quando eu me olho no espelho, eu vejo ele. Não vou nem falar quem é. Mas aí foi assim. Aí eu comecei a me despertar pra essa área, mas ainda não achava muito possível. Aí eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, olha, eu vou sair do multinível. Eu vou começar no digital. Que o digital é muito promissor. Isso foi 2019, 2018. Novembro de 2018. Ele entrou... Novembro, não. Ele fez uma reunião com o Bill Gates, previu a pandemia. Ele previu tudo. Aí, tipo, foi início de 2018. Ele começou com a Hotmart, né? Aí ele comprou comprou e-book, eu não lembro. Comprou um treinamento. Eu acho que foi quando eu conheci ele. Então, foi depois, né? Enfim, eu não vou contar detalhes da história dele, porque ele vai contar depois aqui. Ele vai passar. Mas aí, eu só sei que ele começou a fazer muito dinheiro, gente. Eu fiquei tipo assim... Eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando sábado, domingo, feriado, todo dia, 8 horas por dia. No final, eu ganho R$600, porque vem o desconto do cartão da farmácia, que eu me alimentava de conveniência. Meu almoço era um Snickers, todo dia. Meu Deus. Então, assim... Eu falei, cara... Aí um dia ele falou assim pra mim, poxa, você tem a faca e o queijo na mão, eu tô aqui do seu lado pra te ensinar, eu tô ensinando tanta gente que tá conseguindo fazer dinheiro na internet, aprende comigo e tudo mais. Aí ele ficou no meu pé, aí ele me fez vender dieta, aí eu fiz uma venda, ganhei R$10 de comissão, achei legal, mas eu falei, ai, nossa, R$10 só. Aí depois eu vendi uma outra dieta que já dava R$60 de comissão. E assim, o meu perfil acho que tinha 300 seguidores, meu perfil de dieta. Aí eu falei, caraca, maneiro. Aí ele lançou o produto dele, que era como ganhar dinheiro na internet. Era um e-book na época. Eu falei, vou me afiliar ao seu e-book e vou vender o seu e-book. Aí eu montei uma página de empreendedorismo, colocava aquelas frases motivacionais e eu já tava fazendo quase um salário, só vendendo o e-book dele. Lá na farmácia ainda? Lá na farmácia. Aí eu falei assim, pô, vou sair. Mas você fazia orgânico? Orgânico. Legal. Aí eu falei, pô, vou sair. Orgânico tem limite. Uma hora acaba. Não, aí, tipo assim, como eu comecei a trabalhar na farmácia, eu não tinha tempo pra ficar seguindo e deixando de seguir as pessoas, porque no começo era isso que a gente usava, era bem... Hoje eu já sei muito mais coisas, mas na época eu era bem amadora mesmo. E aí... Fazia uns spam. Nossa, o que é isso? Entrava em grupo de Facebook, botava lá a página. Isso. Aí... O que eu fiz? Na Você época... quer tomar uma água? Não. Na época eu contratei o Grow Social, que era um aplicativo que seguia e deixava de seguir as pessoas. Só que o Instagram começou a bloquear esse aplicativo e tudo mais, aí eu tive que parar de usar. Então, assim, eu consegui crescer a página, acho que, sei lá, uns 5K de seguidores.
E é a página que você usa hoje? Não, essa era de empreendedorismo. Ah, tá. Aí, depois eu comecei a crescer no orgânico. Eu descobri uma parada bizarra que chama conteúdo viral. Opa. Gente, vai alerta. Dar um corte isso aí, alerta. Bem. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Vai, quero saber. Conteúdo viral. Ainda bem que vai ficar gravado. O conteúdo viral são aquelas frases que todo mundo se identifica e que desperta algum gatilho na pessoa. Então, assim, tinha muito... Teve um conteúdo que eu postei que era assim: muitas pessoas querem ficar milionárias para aparecer, mas eu quero para desaparecer. Ó, legal. Pô, exatamente. Nunca tinha escutado essa. Era tipo uma Isso frase... é interessante. É uma frase que todo mundo pensa. Pô, imagina que sonho você não precisar, tipo, fazer nada. Porque o seu dinheiro está ali, sabe? Que você já construiu o seu patrimônio e tudo mais. E eram esses tipos de conteúdos que eu ia soltando. Aí as pessoas compartilhavam. Aí, tipo, de, sei lá, 30 pessoas que compartilhavam, vinham, sei lá, 10 seguidores de cada uma pra mim. Legal. E aí o Instagram cresceu. A gente bateu 10k, depois que a gente bateu 10 foi pra 20k, e só vendendo. E aí, eu fazia já Vendendo o livro o do e-book início. dele. A minha comissão era R$19. Então, Quanto vendia era o livro? muito. Quanto que era, amor? R$29,90. A beleza do digital é essa, né? Você você consegue ganha na dividir o quantidade. lucro com os afiliados e todo mundo sai feliz. Maneiro Exatamente. demais. E você ganha na quantidade, né? E não no valor. Se você vender algo muito barato, mas se você vender pra muitas pessoas, você faz dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu tava assim, eu só preciso, se eu fizer R$500 por mês, no digital, eu saio da farmácia. Aí um dia, gente, esse dia foi libertador pra mim. Eu lembro que eu cheguei na farmácia, eu tinha faltado, porque tinham me encaixado 3 domingos seguidos. Aí um domingo eu faltei. Na segunda-feira eu cheguei na farmácia, o supervisor de todas as lojas estava lá, foram fazer fofoca que eu tinha faltado pra ele. Aí ele falou assim pra mim, a gente vai descontar o seu dia, tá? Aí eu falei, então eu vou tirar minha folga durante a semana. Porque lá era assim, você trabalha um domingo e folga na semana. Se eu não trabalhei no domingo, mas ele vai descontar o meu dia, não vai substituir na minha folga, então eu vou tirar minha folga durante a semana. Normal. Ele falou que eu não ia tirar minha folga. Ai, Mas gente, minha cabeça até coça, fico nervosa. Aí eu falei assim, mas por quê? Você vai descontar o meu dia? É como se eu tivesse vindo. Aí ele, não, isso é um assunto que você tem que resolver no RH. Eu falei, estou ligando pra lá, então. Comecei a me posicionar. Aí ele virou pra mim e falou assim, Hannah, eu não vou discutir com você. E me deu as costas. Gente, eu lembro até da carequinha dele me dando as costas. Foi bem marcante pra mim. Aí eu lembro que nisso eu falei, é? Ele me deu as costas, eu dei as costas pra ele. A fila do caixa tava um absurdo gigante de gente. A minha gaveta tava aberta, com R$100 lá de troco. Deixei Meteu tudo aberto, subi, peguei minha mochila e fui embora. Caramba. Só que aí eu já fui direto pro RH, cheguei no RH e falei assim, olha só, entrei saudável, tô saindo com transtorno de ansiedade, eu tenho laudo, ou você me manda embora ou eu peço demissão, porque eu não fico mais um dia sendo supervisionado por aquele porco ignorante. Eu falei assim... Que isso, que pressão. Tá certo? No meu limite. E me manda embora com todos os meus direitos não, pra você ver se eu não vou entrar com processo. Eu poderia, né? Só que aí assim, o gerente do RH, ele era amigo do meu pai. Pai, obrigada, Giana. Claro que ele vai te mandar embora com todos os seus direitos. Você quer, minha querida? Você mais quer passear? Vai pra Havaí, vai. Aí foi isso. Ele, não, Hannah, eu vou te mandar embora sim. Você vai receber seus direitos. Eu só preciso que você trabalhe até o dia 6, porque eu preciso que a folha de ponto feche. Aí no dia seguinte eu cheguei na loja. Naquele dia você meteu o pé. Meti o pé, não fui pra trabalhar. A gente vai fechar a história descobrindo que o gerente do RH era aquele menininho que chutou a bola no portão. Será? Ou ele sabia dessa história. Mas, enfim, aí eu só sei que nisso eu fui trabalhar e tudo mais. E a menina que me denunciou pro cara, que não tinha nada a ver com a vida dela, ela achou que eu tinha pedido demissão e que eu ia sair sem todos os meus direitos, que foi isso que o gerente pediu pra eu falar. Inclusive, não vou falar o seu nome, mas eu saí com todos os meus direitos. Muito obrigada, você me fez um favor. E aí eu lembro Os que... haters que só vira degrau pra gente subir. É isso aí. Me tacou a pedra, eu peguei e fiz uma escada. Mas aí, eu lembro que eu fui, aí quando souberam que eu ia sair, eles queriam me colocar 2 semanas seguintes trabalhando à noite, até o dia 6. Aí eu fui na médica, no hospital público mesmo. Falei, quero matar todo mundo do meu trabalho. Eu não suporto ficar mais lá dentro. Psicopata. Assim, eu coloquei pra fora toda a minha raiva e a minha ansiedade. Aí ela, não, calma, você tá com transtorno de ansiedade, toma aqui 5 dias de atestado. Aí eu já tinha trabalhado 1 semana à noite, daí 5 dias e não trabalhei mais, já saí direto. E aí comecei no digital e tudo mais. Só que aí veio mais... O digital foi o seu começo, então? Foi. No empreendedorismo. Por isso que eu falei, empreendedora, escritora e psicanalista. Aí,
veio mais um problema. Eu terminei com o Vinícius, a gente terminou. Uau! Aí a comissão caiu de 19 para 1,99. Ele aumentou a minha comissão para R$19. Todos os afiliados ganhavam 17 e pouco. Aí eu era namorada dele, aí aumentou para 19. A gente terminou, ele abaixou para 17. Botou, meu irmão? Sábio. Homem igualou, né? Não, eu falei, Tá achando que você quer, menino? Não, e detalhe, a gente terminou, no mesmo dia que a gente terminou, ele saiu pra balada. Tipo... A vida continua, fila que segue. Ai, gente, que raiva. Aí eu falei, você abaixou minha comissão? Ok, então vou parar de vender o seu produto. E foi isso. Só que antes da gente terminar, eu já tinha falado com ele, eu já tinha começado a escrever um e-book sobre ansiedade, mas de relatos pessoais. E aí, o meu e-book era R$19,90. E aí, eu criei uma página sobre ansiedade e comecei a divulgar o meu produto lá quando eu bati 10 mil seguidores. Tudo com conteúdo isso viral já era também. Na outra conta. Isso era em outra conta. Tudo com conteúdo viral também. Aí, a gente terminou, eu parei de vender o produto dele e fiquei só no meu. Entendeu? Foi mais ou menos isso. E aí, tava rodando legal. Aí, tipo assim, eu não fazia muito dinheiro. No começo, eu fazia, tipo, R$500, R$600. Por mês? Mas, pô, pra quem tá em casa... Já é um dinheiro. Pra mim era um sonho. E aí começou a aumentar. Aí, tipo, de R$500 eu comecei a fazer 1.900, 1.500. Então, tipo assim, eu ia trabalhar no CLT pra quê? Só que eu tive um problema. Porque como eu falava sobre ansiedade, e o meu perfil era muito grande, o meu perfil foi o 4º perfil do Instagram a falar sobre ansiedade. E hoje eu sou maior do que todos os outros 3 que vieram antes. Com toda a humildade falando, mas assim, foi por estratégia mesmo, sabe? Não porque você é muito grande mesmo, cara. Você tem hoje o quê? Quase 1 milhão de seguidores. Quase 1 milhão, 951 mil. É muito grande. E assim, eu lembro que... acho que eu nem vou falar isso, mas assim, eu peguei a inspiração do nome da minha página de outra página. E essa outra página tinha 100 e poucos mil seguidores. E aí, hoje eu sou maior que ela. Aí, assim, eu comecei a ter um problema. Um monte de psicólogo começaram a me hatear. Imagino. Porque a lei é tal, eu vou te denunciar, que não sei o quê. E assim, gente, vocês falam de saúde mental, como que vocês podem hatear as pessoas? É uma hipocrisia. É igual eu ter, né, tipo, eu tenho nutricionistas que são meus haters, porque eu não sou formado ainda. E eu só falo de alimento bom, cara, que gera saúde. E os caras entram ali pra... Nossa, mas esse dia eu falei mal do leite na internet, meu Deus. É mentalidade de escassez. Deu problema, tá? Mas você sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas não podem fazer melhor que você. Então é melhor elas pegarem e falarem mal de você. Porque é sempre assim. Se a pessoa não consegue ser igual ou melhor a você, ela vai falar mal de você. E aí você teve um caminhão de haters? Muito. E só psicólogo. Psicólogo, eu falei, gente, vocês falam sobre saúde mental, vocês estão aqui acabando com a minha mente. Aí eu lembro que eu tive que conversar com um advogado. E ele falou, Hannah, se você vende um produto de história pessoal e você deixar claro que é a sua história pessoal, que você não é profissional, não tem nada que eles possam fazer. Então, meu produto era assim e eu continuei. E aí a página foi crescendo e tudo mais. Aí que vem a parada do propósito. Eu sou cristã. E assim, desde os meus 16 anos, que foi o período que eu me converti mesmo, sabe? Que eu conheci Deus, que eu conheci Jesus. E eu comecei a querer viver esse lado espiritual. E aí, todas as vezes que eu ia na igreja, sempre alguém falava pra mim assim, Deus tem um propósito muito grande na sua vida e você vai alcançar milhões de pessoas. Desde os 16. Eu achava aquilo impossível. Antes de você ter... Não... Antes, eu namorava o abusivo lá. Que legal. Inclusive, teve até uma vez que ele falou assim pra mim, nossa, toda vez que Deus fala com você, assim, na igreja, ele nunca fala que eu vou estar junto com você quando isso acontecer. Mais de uma pessoa já falou isso? Várias pessoas. A primeira pessoa que me falou, ela falou dentro da minha casa, que Deus tem um propósito na sua vida de milhões de pessoas. Aí, beleza, eu esqueci aquilo, vida que segue. Aí, sei lá, uns 2 anos depois, eu devia ter Não, 1 ano e pouco. Eu tinha uns 17 anos. A vendinha caindo aí. Opa, caiu o dinheiro aí, hein? Eu ouvi, hein? Mas assim, aí eu lembro que eu fui, e aí, um dia uma pessoa me perguntou assim, qual é o seu chamado? Propósito, chamado, né? A mesma coisa. E aquilo me deu, tipo, meu Deus, qual que é o meu chamado da vida? Você não sabia. E eu fico feliz de eu ter me despertado pra isso tão nova. E aí eu comecei a perguntar pra Deus. E eu sou uma pessoa muito engraçada com Deus. Assim, eu tenho eu não sei explicar, mas às vezes eu falo como se Deus fosse meu parceiro, assim, meu amigo mesmo, sabe? E ele é. Mas, tipo assim, eu falo, Deus, o negócio é o seguinte, tô com uma dificuldade aqui, tipo, é bem uma linguagem bem informal que eu aprendi a desenvolver.
E aí eu lembro que eu comecei a perguntar, eu falei, Deus, me fala qual que é o meu chamado, para que eu possa fazer o que o Senhor quer também, para que eu possa ser realizada na vida, porque eu já sabia que a minha felicidade estaria no caminho que Deus queria para mim. E, tecnicamente, o caminho que Ele queria para mim era o meu chamado, o meu propósito. Eu orei uma semana. Quando foi na sexta-feira, eu fui na igreja, aí foi um ministério de louvor de fora, e no final a menina me chamou lá na frente. Não te conhecia? Não, ela me apontou e me chamou. Aí eu fui. Ela chamou eu e mais umas 4 pessoas. E, assim, a igreja estava cheia, mas ela chamou nós 4. E aí, quando ela chegou em mim, ela falou assim, olha, você tem perguntado para Deus qual é o seu chamado, mas você já sabe qual é. Aí ela falou assim, você é uma ministra de avivamento, e o seu chamado é o mesmo que de Paulo. Você vai alcançar milhões de pessoas. Olha, ficou arrepiada quando eu também arrepiei. E assim, aquilo pra mim foi o que eu precisava, porque eu sabia que tinha alguma coisa a ver com vida, né? E hoje, olha a área que eu atuo, ansiedade, depressão, saúde mental. Quantas pessoas não perdem a vida, não se suicidam, não estão perdendo a vida estando vivas? Então, vê se isso não é um tipo de avivamento, né? E assim, olha que bizarro. Se eu tivesse com outro cara, eu não ia nem ter rede social. Então, como que eu ia alcançar milhões de pessoas? Ele não podia estar na tua vida. Exatamente. E aí, beleza. Aconteceu isso, eu esqueci. A gente tem esse problema, a gente esquece as coisas. Não escuta Deus. Não, a gente até escuta, só que é só na hora. Quando a emoção passa, a gente esquece. É igual o povo do deserto. Vocês já pararam pra pensar nisso? Não sei se vocês já leram lá a passagem de Moisés, quando libertou o povo do Egito, e eles passavam pelo deserto. Gente, eles presenciaram os maiores milagres visivelmente. Deus abriu o mar, mandou maná do céu, mandou codornize. Teve uma nuvem de fumaça que guiavam eles no deserto de dia, uma nuvem de fogo que guiava eles à noite para que eles não passassem frio. Deus falou com eles do morro, né? O morro em chamas lá, o monte em chamas. E, cara, eles esqueceram tudo, porque eles continuaram murmurando, eles continuaram sentindo falta do Egito e tudo mais. Então, já é humano que a gente esquece do que Deus tem pra gente, do que Deus fala pra gente. E aí, eu esqueci. E aí, assim, quando foi anos depois, na época eu tava com o Vinícius, a gente foi numa igreja juntos. E aí, o ministro de louvor que falou sobre os ministros de avivamento. Aí, aquilo me retornou tudo de novo. E aí, esqueci de novo. E aí, só um dia que eu me liguei, que eu falei, caraca, minha página tava com 300 mil seguidores. Eu falei, gente... Caramba, eu já alcancei 300 mil pessoas. E aí, as impressões eram bem mais que isso. Eu falei, Deus, tá aqui o que o Senhor já tinha prometido. Aí foi o momento que a promessa se cumpriu sem nem eu perceber. Eu só precisava me posicionar. Foi acontecendo, né? Exatamente. Que bacana. E aí, foi nisso. Aí, eu melhorei os meus e-books e tudo mais. Só que eu falei, cara, se eu tenho isso nas minhas mãos, se esse é o meu propósito, eu vou me especializar. Então, eu fiz a psicanálise. Comecei a estudar psicanálise, me formei, ganhei minha carteirinha, meu certificado. Fez em um ano? 1 ano e 6 meses. Na verdade, era para eu terminar em 1 ano e 6 meses, mas eu terminei em 1 ano porque eu estava adiantada e eles me adiantaram. E aí, meio que foi assim, sabe? Aí eu comecei... Hoje, os meus e-books, eles não falam mais só sobre a minha vida pessoal. E agora você tem qualificação. Agora eu tenho qualificação. Então, eu falo sobre tudo, sabe? Falo sobre vida pessoal, falo sobre técnicas, falo sobre propósito, falo sobre tudo. E esse é o seu negócio? E esse é o meu negócio. E você pode falar isso como psicanalista, mesmo não sendo psicóloga? Posso. Tá, hoje você tem 68 anos de idade. Eu sou uma senhora. Esse tanto de história que você contou. Caramba. Né? Mas o seu negócio, então, ele é baseado no Instagram. Exatamente. É o seu perfil no Instagram. Sim. Assim, explica pra nós como é que é o seu negócio. Você tem outros canais, esses números se traduzem o quê? Porque às vezes o pessoal tá vendo aquilo ali e o cara falou 1 milhão de seguidores. O que é 1 milhão de seguidores? A maioria das pessoas não faz nem ideia. Não tem ideia. Porque falar pra botar tenho. 1.000 pessoas, cara, já num é muito lugar. Entendeu? É muita gente. Então, eu comecei no Instagram. A gente cresceu muito lá. Agora a gente já tem a plataforma no TikTok também, que tá com 27 e 100. Você não tem medo de criar audiência na plataforma dos outros, não? Como assim? Bom, o Instagram não é nosso, né? E se de repente ele muda o algoritmo, cagou a sua estratégia toda. Mas isso acontece sempre. Ele Direto, sempre muda o algoritmo, né? Eu Só acho que eu que não se a tenho gente um aplicativo nisso, meu viral, entendeu? É. Aí eu tenho um canal no YouTube também, mas só que não é muito grande. Tem acho que 1.000 e... Você vê como as realidades são diferentes, né? Você vê, é um perfil de 1 milhão de seguidores.
E as audiências dificilmente se cruzam. Exatamente. Tá todo mundo lá, todo mundo tá no YouTube, todo mundo tá no Instagram, mas aqui eu sigo. Já viu aquele amigo que você fala no WhatsApp e o outro você fala no Instagram? Cara, eu tô Diferente. apaixonado, por exemplo, no TikTok. Hoje eu já atingi 30 mil pessoas lá. E, cara, que plataforma fantástica. E entrega muito, né? O meu Tudo primeiro ao vídeo TikTok, viral foi zero lá. ao Instagram. Mas, enfim, Exatamente. aí eu tenho pavor do Instagram, mas é o contrário de você hoje. Mas eu lembro que quando eu comecei, o Instagram, o algoritmo era parecido com o do TikTok. Então, a tendência é mudar. A tendência é. Como ele tá no começo, o TikTok tá no começo Tá ainda. entregando muito. Então, é óbvio que ele vai entregar muito. É, Entende? Só que assim, o que vence é a constância. exatamente. Porque às vezes você não vai ter o retorno que você quer. É igual no TikTok. A gente começou muito recente e a gente nem é tão constante lá. Pra te falar bem a verdade, eu sou muito mais constante no Instagram. TikTok, pra mim, eu nem abro. Nem abro a Como é que você plataforma. gerencia isso? Porque, por exemplo, nós dois trabalhamos de uma certa maneira com mídia social. Uhum. E a gente sabe que tem um conteúdo que ele tem a característica do TikTok. Ele é mais descontraído e por aí vai. Aí um outro produto tem a característica de um Reels do Instagram, que já é diferente. O outro é um Stories e tal. Como é que você gerencia a criação do seu conteúdo? Então, eu crio o conteúdo editando em aplicativo de vídeo. Então, assim, eu consigo postar o mesmo no TikTok, o mesmo Cara, não no tem muito Instagram, isso não. A tem galera muito tá isso. tudo fazendo. Os influenciadores que eu sigo mas hoje é o mesmo Mas conteúdo eu no tenho, TikTok por exemplo, e no Instagram. eu fiz algumas análises de alguns tipos de conteúdo que eu posto em mídias diferentes. O mesmo produto. Não dá o mesmo Igualzinho. engajamento. Com certeza. E, por exemplo, a gente pode falar de novidades. TikTok e o YouTube Shorts. Os dois estão novos, os dois estão entregando. O mesmo vídeo no YouTube dá 1.000, no outro, no TikTok dá 100. Aí assim o mesmo. próximo no TikTok dá 1.000 é aleatório. Acontece, é aleatório. Porque parece que o algoritmo tá tentando jogar o conteúdo para ver quem pega ainda, de tão novo que é. Exatamente. Ou então pode também ter aquele estudo de imagem do algoritmo. Se ele detectar que já tem outra rede social, não sei, gente, estou criando da minha mente, mas pode Mas pode existir acontecer também, né? mesmo. Essa parada. Só que assim, qual que é a minha estratégia? Os conteúdos virais, eles são colocados lá, não é para gerar autoridade, é para alcançar pessoas. Por exemplo, um dia eu postei um conteúdo viral que falava assim: nossa, você é tão calma, entre aspas. Aí embaixo, kkk, meu querido, eu tô medicada. Pô, é um meme, entendeu? O meme viralizou. Viralizou, tipo, milhões de alcance. E dessa publicação... Era uma imagem estática. Dessa publicação, eu acho que veio quase 20 mil seguidores pra mim. Caramba. Então, o viral, ele não é pra gerar autoridade, ele não é pra vender. Ele é pra atrair as pessoas. Você consegue fazer um tracking disso daí? Porque vieram 20 mil pessoas. Quantas dessas pessoas foram convertidas em clientes que virou dinheiro pra você? Eu não consigo. Não dá pra fazer, não. Não dá pra fazer. É. Porque só mostra o número das No pessoas que Instagram vieram. de 1 milhão de pessoas, pô. Tá doido. Mas assim, por exemplo... É pra isso que serve o Pixel, né? Mas se ela eu não tivesse tinha feito... pixel. Inclusive, uma vez eu vendi um pixel meu, com o meu público, por R$200 pra uma empresa. Eu nem sabia que era tão valioso. Caramba. Com 1 milhão de seguidores, Eles você devem deu. ter feito muito dinheiro nas minhas costas. Muito. Eu não sabia, né? Porque eu só ficava nessa parte do orgânico. Eu nunca quis investir em pago, nem nada. O tráfego pago a gente começou esse ano, entendeu? Você nunca tinha feito. Nunca. Então, Cara, tipo assim, a minha admirável. Um receita... perfil com 1 milhão de pessoas sem tráfego pago é... E sem compra, sem sorteio. Nunca nem fez sorteio? Nunca fiz sorteio. A minha receita, ela era de 5 dígitos já, mensal, constantemente. De 5 dígitos mensal, só que era orgânico. Chora, produtor. Meu produtor deve estar chorando agora. Era orgânico. Chora, produtor. 5 dígitos vendendo livro na internet. Só que eu não falei o valor, eu falei 5 dígitos. Meu irmão, 5 dígitos. Se for 10 mil, já tá bom. Já é ótimo. Já é um engenheiro, né? Mas enfim. E aí, era tudo no orgânico. Daí, o que acontecia? A minha estratégia é essa. Eu colocava o conteúdo viral para atrair as pessoas. E aí, o conteúdo de autoridade, que era um conteúdo mais informacional, acho que essa palavra existe. Que é um conteúdo informativo, isso. Obrigada. Que é, por exemplo, você falar sobre os sintomas da ansiedade, ou o que fazer para aliviar a ansiedade, ou qualquer coisa do tipo, já é um conteúdo informativo. Então, me passa autoridade. Pô, ela sabe do que ela tá falando. Só que esses conteúdos, eles não são os Não conteúdos que viralizam. vão explodir de like. Exatamente. Porque mídia social é um instrumento do diabo pra fazer as pessoas se tornarem mais burras quanto mais. Isso aí é As verdade. pessoas estão no Instagram buscando entretenimento. À A toa, compra é só, tipo, opa, É. apareceu aqui pra mim magicamente. Mal sabem ele que tem um algoritmo por trás e tudo mais. Mas a gente vai ficando mais burro com o tempo, né? Mais Walking Dead. É. Na verdade, o propósito de todo
toda inteligência artificial de controle é isso, é te tornar o menos responsivo possível para você responder o que eles querem. Exatamente. E aí você, Eles te levam inteligente, aonde eles cristão, com querem. um propósito, entra no meio e Exatamente. vira essa E mesa. buga a rede. Exatamente. E assim, as pessoas... Dá elas, pau no diabo. As pessoas hoje, elas amam a murmuração, gente. Parece que é um deus, assim, a murmuração. Cara, você deve ter uma enxurrada de murmuração no seu perfil. Nossa, muito, assim, com todo respeito ao meu público. Claro, Porque né? são pessoas que eu amo, Até sabe? porque você trata eles. Eles Sim. começam murmurando e saem de lá dando cambalhota. Sim, e eu oro por todas elas. Eu não sei o nome de todas, mas todos os dias eu falo, Deus, cada pessoa que viu, que está aqui, que o Senhor... Todos os dias não, mas eu sempre tô orando e lembrando dessa oração. Então, tipo assim, só que hoje as pessoas, elas estão tendenciosas a reclamar. Por quê? A reclamação, ela gera muita identificação, porque a maioria das pessoas estão frustradas. Sim. É. Então, quando eu colocava um conteúdo desse, de kkk, tô medicada, pô, era chuva de like. Quando eu colocava um conteúdo que vai gerar retorno na sua vida, que vai te ajudar, era mínimo dava nada. possível. Só que desse conteúdo convergia as vendas, Uhum. entendeu? Ah, Quando eu dava entendi. sorte desse Sim. conteúdo viralizar, pô, Aí arrebentava. era trim-trim toda hora. Uhum. E aí, o que aconteceu? Comecei a usar essa estratégia, usei por muito tempo, uns 2 anos. Só que o algoritmo mudou. Ele passou a bloquear esses virais. Eu achei até estranho, porque eu postava arrasta pro lado, sabe? Aquelas imagens, Uhum. pô, dava muito trabalho pra pensar. Só que assim, tudo que faz sucesso cresce. Uhum. As pessoas copiam, as pessoas começam a falar do mesmo assunto. E aí, cara, eu tive um concorrente no Instagram que o cara ficou maior que eu. Só que ele já explorou todas as ferramentas. Ele fazia tráfego pago, ele pagava páginas pra divulgar ele. Então, tipo, ele tem um engajamento top, mas não foi um crescimento devagar, foi explosivo, porque ele tinha dinheiro pra investir e tudo mais. Só que esse cara, ele começou a copiar os meus posts. Entendeu? Aí ele colocava, frase do livro tal. Só que era frase minha, eu que tinha escrito, só não tava patenteada, mas era minha. Uhum. E aquilo começou a me frustrar, porque eu falei, pô, o cara tá maior que eu, tá vendendo nas minhas costas. Nossa, eu fiquei muito arrasada, né, amor? Nossa, eu falava com o Vinícius todo dia. Ele, amor, fica feliz. Nossa, gente, o Vinícius... De repente, você pegar pelo lado bom, né? Caramba, o cara tá te copiando, é a maior página, ele gosta do que você faz. Tipo assim, ele Mas tinha que dar pelo menos o crédito, né? Sim, mas tipo assim, ele tem uma facilidade de ver o lado bom do ruim, que, pô, é por isso que eu falo que Eu me conecto com ele porque Cara, eu sou igualzinho, eu cara. não, eu fico- olho o lado positivo. eu fico muito revoltada. E só que, tipo assim, pô, eu já copiei as coisas dos outros também, só que não foi pra vender, foi conteúdo de engajamento. Entende? É diferente pra mim na minha cabeça, porque eu não tava usando a postagem de alguém pra ganhar dinheiro com ela. Isso no mundo dos negócios chama direitos autorais. Entendeu? Não, mas relativamente, se a gente for parar pra pensar na íntegra, você ainda não estava ganhando dinheiro, porque se você estivesse ganhando mais, assim, na época, você estaria usando pra ganhar assim, não? Tipo assim, como é que você sabe que ele, com aquela postagem, tá ganhando dinheiro e não é da Porque de ele usava a mesma estratégia. Tipo, um sim. conteúdo... Ele usou a sua estratégia. tudo. Cada frase, cada Entendi. vírgula era igual. Entendi. Comprou seu curso de graça, pô. Exatamente. Aí no final ele colocava a chamada pra ação pro Entendi. produto dele. Só Sim. que ele colocava que as frases eram do livro dele. Só que não Entendi. eram frases minhas. E aí eu falei, pô, Plágio. plágio, mas assim, pô, pra denunciar isso vai dar um transtorno, não tá patenteado e tudo mais. Só que aquilo começou a me frustrar. Por quê? Ao mesmo tempo que tinha isso, ele seguia os meus seguidores seguiam de volta. Tanto que era enxurrada de gente falando, nossa, olha, essa página postou a sua frase, nem te deu os créditos. Uhum. Ou tinha gente que vinha no meu perfil e pedia o livro dele. Eu falava, Pô, tá de sacanagem. sabe? Aí aquilo, assim, me deixou bem frustrada. Só que aí o que eu fiz? Vou postar Reels, porque pelo menos o Reels não tem como ele copiar. Ele pelo menos vai ter o trabalho de gravar. Mesmo se ele copiar as frases, ele vai ter o trabalho de gravar. E não só ele, várias. Que antes eram só postagens, então. Antes eram só postagens. Você não aparecia, Nossa, né? como, Não como é que aparecia. cresce um negócio pra 1 milhão de cabeças sem aparecer, cara? Pois é, mas é mais fácil, por incrível que pareça, as páginas, pegue esse insight, as páginas de frases, elas são virais. Porque se É você porque vê uma indexa, frase, né? você compartilha. Exatamente. É porque é indexado Exatamente. também, cada palavra ali é indexada. O algoritmo, quando você posta, por exemplo, uma thumbnail, não sei se já teve essa experiência, mas a thumbnail do YouTube, por exemplo, ela fala que você não pode ter mais de 70% da thumbnail ocupada por palavras, tem que ser imagem. Aí é atrativo, Porque o algoritmo lê a palavra, né? Então a palavra é Hum. indexada. Se você souber colocar direitinho a palavra ali, ela indexa no algoritmo. Isso faz sentido. Então foi isso que aconteceu. E aí eu comecei com a estratégia dos Reels. Aí tudo que eu iria escrever na publicação, eu comecei a interpretar.
E aí você começou a aparecer de fato. Aí eu comecei a aparecer de fato. E tipo assim, eu tenho um lado muito artístico também. Eu sempre fui muito curiosa nessas partes. Então assim, eu gosto de dar uma de atriz. Não sou. Nunca tive curso, nunca fiz nada. Mas eu não tenho vergonha. Se ficar ridículo, eu não tô nem aí. Igual teve um dia desse que uma moça comentou assim. E isso viraliza na internet. Exatamente. Teve um dia desse que uma moça comentou assim, nossa, como atriz, você é uma ótima psicanalista. Eu falei, ai, amiga, é verdade. Não, eu falei, é verdade. Ri e tudo mais, entendeu? Então, assim, uma das estratégias também é você perder a vergonha. Se você sabe o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, não tem que ter nenhuma barreira, sabe? E assim, Mas você já Tudo volta você pro tinha vergonha? propósito. eu tinha, mas assim, na pandemia, eu perdi porque eu comecei a fazer live ao vivo. E nas lives eu vendia muito, porque aí eu falava ao vivo do meu produto, quando eu finalizava a live tava cheio de venda. E as suas lives bombavam, né? tipo eu assim- entrei em live sua com 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, acho que... Cara, tipo assim, no começo A gente tinha que bombava ter feito mais. uma live com esse perfil aqui, entendeu? Pra ver se dava uma bombada aqui no negócio. No começo bombava mais. Só que conforme vai passando o tempo, você não tem tanta constância, hoje não bomba tanto. Mas assim, uma coisa que eu aprendi também, não é o número, é o conteúdo que você vai entregar. Sim. Se sua live tiver com 100 pessoas, mas você passar uma autoridade que dê Se segurança entregar para 100 conteúdo, pessoas, Você vai vender 30. você vende 30, 40, 50, entendeu? Se é R$50 cada comissão, você faz as 50 vendas. Quando Pô, você não faz no dia, 2.500. entendeu? Coisa linda. Exatamente, é que eu não tenho essa habilidade de fazer conta de cabeça, entendeu? Mas é Tá isso. ganhando mais dinheiro que nós dois juntos. Pô, fácil, num dia. Mas aí o que aconteceu? Todo negócio errado. Tá vendendo curso ainda? Tá vendendo curso apagado ainda? Mas o que aconteceu? Foi mais ou menos assim. Eu fiz as lives. Hoje eu não tenho o hábito de fazer live. Eu faço, às vezes, com algum parceiro meu, alguma coisa assim, mas não é um hábito meu. Eu sou mais constante nos rios mesmo, sabe? Eu tenho que melhorar, eu tenho que conseguir fazer em todas as áreas. Mas, assim, se você fizer o que você sabe bem feito, fica mais fácil você aprender as coisas depois, né? Porque eu já li essa frase de alguma outra forma, com outras palavras, mas é basicamente isso. Porque, às vezes, por exemplo, na escola, você é taxado de burro porque você não sabe matemática. Mas você é muito bom em português. E se você se dedicasse no que você é bom, você seria exponencial. Só que, infelizmente, o nosso ensino não dá essa oportunidade pra gente. Uma vez Albert Einstein disse que se você julgar um peixe pela habilidade dele de subir uma árvore, ele sempre vai ser idiota. Exatamente. É exatamente isso. Então, assim, inclusive, eu não usei a forma de Bhaskara pra nada na minha vida, sabe? Tenho decorado na minha cabeça. Eu queria tirar o espaço que eu usei pra decorar pra gravar Colocar uma outra coisa. Né? Exatamente. Pra fazer isso. O que é a fórmula de fantástico. Bhaskara? Só pro Eu ignorante também. aqui. Delta igual a eu B sei ao que eu quadrado estudei menos isso. 4AC dividido por 2A. Isso serve pra quê? Nada. Pra calcular o Nothing. triângulozinho lá, o delta da expressão, sei lá. O Delta pra mim é nome de esquadrão de exército. Tipo, eu falava, meu Deus. Eu até misturo, porque também tem um negócio de X linhas, X duas linhas, dividido por não sei o quê. Mas enfim, eu decorei o negócio. E, não E serviu hoje o pra seu nada. negócio é esse. Você falou que é empreendedora, empresária, Escritora escritora, e psicanalista. que é o livro que você Escritora escreveu. por causa do e-book. E Quanto é o e-book? psicanalista. Vamos fazer uma promoção, botar um link aqui, ver se a gente bomba o negócio aqui. O meu e-book é R$65. R$65 vai estar no link aí na descrição pra você poder comprar. Se Aí, vender galera. 2 ou 3, nós vamos ganhar uma comissão, não tá precisando. Solicita nós não lá a estamos fazendo. afiliação que a gente libera. Nós não estamos fazendo R$50 de 2.500 por dia, mas enfim. Isso aí. Vamos fazer. Vamos fazer. Com esse livro aí, nós vamos fazer, pô. Mas aí, é um e-book que é relativamente barato, porque quando a pessoa comprar, ela vai olhar... Isso é um insight também. Quando a pessoa comprar o produto, ela vai Se olhar a liga. parcela. Ela não vai olhar o valor inteiro. É. Às vezes o produto é R$100, mas você fala 10 de R$ 9,90. Pô, Fica A muito pessoa- mais fácil, né? exatamente. E hoje, pô, é muito raro uma pessoa que não tem um cartão de crédito. É. Você pretende no seu negócio, ou já é uma realidade, transformar os seus clientes em membros, vamos dizer assim, pagamentos recorrentes? Ou o seu negócio é vende o livro, vai espalhando, depois eu escrevo outro livro? Então, a gente já pensou sobre isso, né, amor? Só que a gente também quer entrar no ramo físico, dos produtos físicos também. Então, a gente também tem algumas outras Porque muita pretensões. gente diz que a loja de tijolo vai acabar, né? E é tudo mentira. Né? Exatamente. A Amazon, que é a maior distribuidora digital, tem loja física. Exatamente. Mas assim, o digital, ele vende muito mais que o físico. Por exemplo, as lojas físicas milionárias não esperavam uma pandemia. E surgiu uma pandemia. Então, o físico, ele é muito bom. A Só gente que se já não teve tiver aqui- a parte digital, não adianta. A gente já teve aqui no podcast gente que defendeu com argumentos próprios, né? Que o digital era mais caro. A gente pode lembrar do Breno, por exemplo, da Know-How e tal, o pessoal da Capobianco. O digital é mais caro, dá mais trabalho.
E vende muito mais. E teve gente também com propriedade que defendeu, não, o físico é mais caro, porque tem que sustentar. Então, Gente, cada eu não realidade... mas assim, eu não acho que o digital seja caro. Às vezes ele só é caro porque você não tá sabendo fazer direito. Você foi muito bem Eu sucedido. acho que essas Você fez pessoas tudo no do orgânico. caro... Gente, eu não investia R$1. O Breno, por exemplo, ele bota É. 200 mil por mês de tráfego. pra vender ele deve bastante. vender muito. E ele também, ele vende... muito. É aquilo, né? Vende um produto que o valor agregado é relativamente baixo na percepção das pessoas. Vende tênis. Ninguém é fã do Vans, né? Uhum. Vende tênis, não desmerecendo o produto Breno, cara fantástico, né? O seu produto, não, eu tenho uma dor que você vai solucionar. Exatamente. Eu tava triste, agora eu sou feliz. Aí... E esse é o principal propósito. Várias pessoas já falaram pra mim. Porque assim, eu dou o e-book que chama Calando a Boca da Ansiedade. R$65. De graça? Não. Não, 65. R$65. Só que junto com ele vai mais 3. Pensamentos acelerados. Um que fala sobre pensamentos acelerados, um que fala sobre insônia e um que fala sobre paranoia, São neurose grandes? e tudo bom. Os bônus, não. O Calando a Boca da Ansiedade tem mais de 100 páginas. Caramba, é grande? Vocês nunca pensaram em consultoria, não? Como assim? Por exemplo, Mentoria. Sim. Vou falar um negócio pra vocês dois, com todo respeito, né? A gente vai entrevistar o Vinícius depois. Você tá com quantos anos, Jardel? Eu tenho 37. 37, eu tô com 38. Se eu soubesse o que vocês sabem com a idade de vocês, vocês não estavam me vendo aqui mais hoje, não. Porque é muito coisa, como você falou, né? Uma senhora, com todo respeito, no corpo de uma menina. Você nem começou sua vida ainda. Se você tá com 1 milhão de inscritos e vendendo isso tudo, você não faz a menor ideia do que tem pela frente. Você não sabe. Você pode achar que imagina, mas você não sabe. Né? O milhões ali vai virar fichinha. Mas enfim, não quero babar seu ovo, que é besteira. Você não precisa, já tem muito baba-ovo na sua rede social. Isso que vocês estão fazendo, tem muita gente tentando fazer. Sim. E tem muita gente que podia sentar na sua frente, por exemplo, e ao invés de comprar o seu livro por R$65 e tentar dissecar o seu processo, ele sentaria na sua frente e falaria assim, cara, eu pago R$5.000 pra você me dar 2 dias do seu tempo pra você me ensinar o que você fez, que eu vou fazer. Eu vou seguir Mas a isso mesma quem coisa. faz é o marido dela, pô. Ah, tá, entendi. Foi mal. Essa parte. Próximo Ele episódio- ensina você a crescer. Você Exatamente. acha que parte desses 1 milhão aí não Entendi. teve estratégia? Exatamente. Tá explicado. Claro. Tá explicado. Ele... Bem que o Vinícius, eles vão ver no próximo episódio, o Vinícius, do jeito dele, ele ia chegar nos 100 mil, né? Os 900 mil veio por conta da rama, né? Enfim. da beleza A da gente pode esposa. Porque Eu não se podia botasse deixar essa passar essa latinha piada, dele né? aí, meu irmão, ela ia estar nos 50 mil seguidores até hoje. Mas assim, gente, essa parte da consultoria é ele que dá. Porque Legal. essa parte do digital que eu sei hoje foi a base toda dele. Tiveram coisas que eu aprendi sem ele, mas assim, o principal foi ele é um ele. cara. Então, Ele já deu outro consultoria negócio. pra mim, pô. É um outro negócio, então. Então, tipo assim, essa parte é Foi ele que até faz. bem cara, por sinal. Mas tudo bem, valeu o Como preço. ele já deu uma consultoria pro Jardel, e é o mesmo podcast, eu vou entrar no bônus. Mas assim, o principal propósito dos e-books é ajudar as pessoas. Então eu poderia aumentar para ganhar mais dinheiro, mas eu sei que aí eu não alcançaria tanta gente. Eu ganharia mais dinheiro, mas as pessoas que realmente precisam, às vezes que estão desempregadas, por exemplo, não compraria. Então esse é o principal objetivo. E lá nos e-books eu não falo só a minha história, eu não falo só as técnicas. Eu também falo a questão do propósito. Pouca gente sabe, mas eu já fiz uma viagem missionária para Bolívia. Olha que legal. E, tipo assim, foi no meu processo de transformação, porque depois desse transtorno todo de ansiedade e tudo mais, eu tive um momento depressivo, que eu pensei em suicídio e tudo mais. Eu só não fazia isso porque eu acredito em Deus, e eu falei, ai meu Deus, se eu fizer não isso, dá, né? não dá, né? Mas, assim, eu pedia pra Deus pra eu morrer. E aí eu lembro que Deus me curou disso em um sonho. E é uma parada bizarra que se alguém me contasse, ia ser muito difícil de acreditar. Uhum. Mas, assim, foram os 3 dias mais angustiantes da minha vida. E no terceiro... Olha só que bizarro, né? No terceiro dia eu sonhei. No terceiro dia Jesus ressuscitou. Olha Casou, que coisa... né? Tudo casa. Legal. E assim, nesse sonho, eu tava em um jardim. E todas as cores eram muito mais vibrantes. Tipo, o verde era mais verde. O rosa era mais rosa. As flores eram gigantes. E aí eu tava sendo carregada pela minha mãe numa bicicleta. E eu acho que a minha mãe no sonho, ela representava Deus. Cuidado de Deus e tudo mais. Tipo a cabana, assim. Exatamente, tipo a cabana. Inclusive, já li esse livro, eu amo, chorei horrores. E aí, eu abria os braços e passava uma borboleta na minha frente. Eu sentia o ar da asa dela batendo, assim, em mim. E aí, eu sentia meu corpo cair, eu acordei. Experiência psicodélica, com sentimentos aflorados. Exatamente. E assim, mas quando eu acordei, a minha angústia sumiu. Eu ainda tava mal, mas a minha angústia cristã, sumiu. eu ia dizer que teve um cogumelo nessa parada aí. Exatamente. Só que como a minha angústia sumiu, eu tive força pra fazer
mais coisas. Eu perdi Maneiro. aquela vontade de morrer, entende? E aí, essa experiência, inclusive, eu conto no meu livro. E a partir disso, eu falei, às vezes, a gente fica esperando algo acontecer na nossa vida pra gente ficar bem. Só que o que a gente não entende é que, às vezes, a gente tem que acontecer na vida de alguém pra gente ficar bem. Exatamente, eu Entende? falo isso com exercício físico. Tenho muita gente, eu tento influenciar, eu vou te influenciar para fazer exercício, tá? Você pode aguardar. E tem muita gente que fala, cara, eu preciso arrumar, ajeitar minha vida primeiro, arrumar um tempo para que minha vida tá muito atribulada para começar a fazer o exercício. Cara, é começar a fazer o exercício para que a sua vida melhore. Porque eu fico apavorado, meu irmão. O cara que não faz exercício físico, ele me irrita. Tô me sentindo oprimida. Faz acontecer, É. que vai acontecer. Meu irmão, começa a fazer do jeito que você tá. Se você tá com depressão, se você tá sem tempo, se você não tem academia para fazer, agacha e levanta dentro de casa, que as coisas vão começar a acontecer de uma forma incrível. Uhum. É. Entendeu? É exatamente isso que você tá falando, né? Exatamente. E aí vocês- Eu imagino assim, pra gente... A gente pode ficar aqui 5 horas falando. Cara, dava vontade mesmo. Ficou- Poxa. é muito Vai bom, acabar mas- esse podcast? Eu acho que a gente deveria Poxa fazer parte vida. 2, pra ir mais... Tá maneiro, tá Mas um maneiro. negócio que me chamou atenção, assim, a minha última colocação, a minha última pergunta, eu acho que vai ser bom pro público, principalmente pros mais jovens, que vão se identificar com vocês. Você podia fechar falando um pouquinho, bem rápido, assim, você não precisa expandir. Você falou que no livro você fala sobre isso, né? Sobre o seu propósito. Sim. Qual a importância de ter um propósito claro, definido, focado na sua vida para que tudo isso acontecesse. E eu vou complementar com uma pergunta para você também depois falar pra gente o que é sucesso. O que é uma pessoa bem-sucedida para você em todos os setores da vida, assim? Porque tem gente que coloca, o bem-sucedido é o cara que tem grana. Não, o bem-sucedido é o cara que tem uma família boa. Então, para você, pra Hannah, Uhum. você já Mas complementa deixa eu com não isso. esquecer as perguntas. Vai lá. A primeira pergunta foi como? Sobre Qual a o importância propósito. do seu propósito É. determinado e claro? Então, assim, o propósito, ele é como se fosse o seu fôlego de vida. Tem um cara que eu esqueci o nome dele, mas ele é milionário, eu tava vendo um podcast, ele é multimilionário, acho que já é bilionário, não sei. Eu tava vendo um podcast dele e ele falou assim, eu queria que todo mundo tivesse a chance de ficar milionário. Porque aí perceberia que o dinheiro não é nada. Exatamente. Então, o propósito, ele é o que te faz ter vontade de viver. Se o seu sonho é casar e você casar, pronto, você pode morrer, Atingir o então? seu Atingir o seu propósito, É. você pode morrer, então. Se o Não é um bom seu... propósito. Exatamente. Se o seu propósito é ganhar dinheiro, beleza, ganhou dinheiro, agora você já pode morrer? Então, o propósito, ele é aquilo que vai deixar um legado, que vai te tornar imortal mesmo, sabe? Que quando você morrer, as pessoas vão lembrar de você e vão passar os seus ensinamentos, igual como Jesus fez, sabe? Você acha que propósito se renova a cada dia ou não? Poxa, essa é uma pergunta interessante. É. Mas eu acho assim, que o propósito, ele é um só. Eu acho que a forma dele talvez se materializar pode ser renovada. Mas o propósito... Porque o propósito, ele sempre vai estar relacionado em ajudar pessoas. Não é só pra você. Tem pessoas hoje que não prosperam porque quer tudo pra ela. Uhum. Entende? E isso é bíblico também, a parada da multiplicação, gente. Jesus multiplicou pães e peixes. Só que por quê? Porque ele tinha que dividir com os outros. Claro. É. Tem que ter um propósito para que aquilo aconteça. Tem que ter um motivo. Então, o propósito, ele é o motivo. Então, assim, meninas, vocês têm aí o sonho. Eu quero um relacionamento, eu quero ser amada, eu quero casar. Tá, depois vocês podem morrer, então? Meu sonho é ter o filho. Depois que você tiver o filho, você pode morrer, então? O propósito, ele é aquilo que vai te seguir na vida o tempo que você viver. E ele vai te dar força para continuar. Porque às vezes a gente coloca a nossa força no nosso pai, na nossa mãe, no nosso marido, nos nossos filhos. Meu filho é a minha força. Pô, se seu filho morrer, você morre, então... O que acontece com muitas Interessante pessoas. isso. Entende? Então, o propósito, ele que é o motivo para você viver. E assim, respeito todas as crenças, mas ele sempre vai estar ligado na essência de Deus. Sabe? É igual a parada do Big Bang, né? Explodiu uma bolinha de energia, o acaso, e deu origem a todas as coisas. Mas quem me garante que essa bolinha de energia não era Deus? Às vezes o Big Bang pode ser real, mas era Deus, entende? Nada surge ao acaso, entende? Nós temos 2 olhos, nós temos, sei lá, um nariz, sei lá. Por que a gente tem isso? Por que a gente não é sem forma? Por que eu nasci com as mesmas características de vocês? 2 pernas, 2 braços. Que a Tudo gente tem saiu um do oceano um propósito. monte de amebinha e desenvolveu pra isso. É ridículo. É pensar uma coisa ridículo, dessa. exatamente. Se tudo fosse sem propósito, não era para as pessoas serem iguais, Uhum. né? Então, assim, é isso. Essa parte do propósito é isso. E a importância do propósito é essa, para que você viva, não para que você exista.
Inclusive, eu tava conversando com um amigo, eu e meu esposo, essa semana, e ele compartilhou a história de um amigo dele que morreu. Só que, infelizmente, assim, a vida do menino foi toda caótica. Preso em vícios, em coisas erradas, e aí ele morreu. E aí, quando ele morreu, postaram assim, você cumpriu a sua missão. Not really. Aí foi o momento que esse amigo nosso disse, mas que missão? Que missão que ele cumpriu? Porque uma missão, ela tem ali um objetivo. Qual foi o objetivo? E hoje, às vezes, a pessoa não tá na mesma situação que tava esse cara, mas às vezes ela vive sem um objetivo. Ela acorda, vai trabalhar, chega em casa, dorme, no outro dia acorda, vai trabalhar e não faz mais nada da vida, só existe. Espera chegar o fim de semana pra poder, então, ter um pouquinho de alegria, dar uma relaxada e depois volta tudo de novo. É o estilo de vida da vaca. Exatamente. Corre, exatamente. come, caga e dorme. Exatamente. Então, assim, o propósito é para que você viva e não para que você exista. Eu acho que você já até respondeu. Eu acho que o propósito está muito relacionado a você ser bem-sucedido ou não, né? Exatamente. Essa questão de ser bem-sucedido não é só dinheiro. Não. A sua vida ela é feita de pilares. Todos os pilares têm que estar bem. Essa parte do pilar o Vinícius sabe mais, que eu não decorei, não. Uhum. Mas, assim, se você tiver só dinheiro, mas uma família destruída, você não vai ser feliz. Uhum. Se você tiver só uma família, mas você não tiver dinheiro para sustentá-las, você vai ser infeliz. Uhum. Se você tiver dinheiro e família, mas a sua saúde não andar bem, você vai ser infeliz. Uhum. Pô, teve um cara super famoso, não sei se foi o criador do Google, da Apple, não sei, um que morreu de câncer aí. Qual Steve foi? É o Steve Pô, Jobs. olha quanto dinheiro esse cara não tinha. É, Eu tenho certeza que ele daria tudo pra estar vivo, com certeza. entende? Então, a sua vida, a sua saúde, o dinheiro não compra. Então, são pilares. O sucesso é isso. Se você atribui só ao dinheiro, sinto muito te dizer, você vai ficar a sua vida inteira correndo atrás dele. E se um dia você alcançar, você vai ser infeliz. Diz o ditado que quem corre atrás do dinheiro nunca vai alcançar, porque o dinheiro é muito rápido. Exatamente. Então a gente não pode correr atrás do dinheiro. Tem E que o deixar o dinheiro correr atrás da gente. Exatamente. E o propósito da Toque Hannah, dinheiro, em toque poucas dinheiro. palavras. Eu quero ministrar o avivamento. Esse é o meu propósito, é trazer vida para as pessoas viverem, não existirem. Cai fogo aí, produção. Exatamente. Maneiro, cara. Mas é isso. E assim, só para finalizar, essa questão do dinheiro e tudo mais, eu já vi até o Wendel Carvalho falar sobre isso, que antigamente os escravos, eles trabalhavam, depois que eles foram abolidos e tudo mais, mas eles trabalhavam para ganhar casa, comida e Pra roupa. sobreviver, né? O que foi abolido foi a escravidura, né? Você falou os escravos abolidos, eu falei, caramba, ué. Porque eu não manjo muito dessa parte. Mas, enfim, mesmo depois da abolição... É abolição, né, que isso. fala? E até antes e depois, eles trabalhavam em troca de viver, de existir. E aí, hoje, CLT. o que diferencia as pessoas que É trabalham? verdade, são escravos. CLT, Então, trabalho por comida e tecnicamente, moradia. Tecnicamente, se você trabalha só para pagar os seus boletos, para comer, para morar, para vestir, você é escravo só que do dinheiro dessa vez, não é nem de uma pessoa. Se você está trabalhando e não está construindo o seu sonho, você está construindo o sonho de alguém. Sonho de outra pessoa. Exatamente. Quem falou isso? Cara, não sei, só sei que eu gosto dessa frase e eu gostei muito desse podcast. Hoje foi brabo. É Hoje isso, foi brabo. gente. Obrigado, tá? Obrigada. Foi muito legal, cara. Ó, se você não curtir, se você Eu acho viu que esse subi- conteúdo e subiu não a régua, hein? curtir, É. na moral. Não, curtir não, você pode pagar nós. Esse conteúdo vale dinheiro, meu irmão. A régua subiu hoje. Vale mesmo, agora cara. subiu. É assim, eu sou muito recompensado com os feedbacks que eu venho recebendo. Cara, esses dias eu encontrei com um cara na rua. O cara me cumprimentou na vila, eu não te conheço, mas eu assisto seu podcast. Olha que Que doideira, né? legal. E olha Eu que a falei, eu audiência olhei ainda é pra ele pequena, né? assim, eu falei, cara, que maneiro, você viu? Ah, recebi de um amigo, eu também não conhecia esse amigo dele. Então você vê que o negócio devagarinho tá espalhando e eu fico muito feliz. Quero mandar um abraço pra ele aqui, que é o Jefferson. Eu Legal. tenho certeza que você vai receber esse podcast aí também. E, Hannah, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te prosperando. A gente não precisa ter bola de cristal para saber que vocês dois juntos vão voar. Já deu certo. Daqui a pouco tá vindo, a família cresce também. Enfim, você tá de parabéns, cara. Foi muito legal esse conteúdo que você passou pra gente. Eu aprendi demais e eu tenho certeza que a audiência mais ainda. Quer Bem. complementar alguma coisa? Espero ouvir testemunhos do avivamento. Amém. É Amém. isso, galera. Já começou aqui. Tenho certeza que alguma coisa já foi no coração de vocês, então depois Já vocês foi, me contam. com certeza. E, gente, muito obrigada pela oportunidade também. Só chamar que a gente vai estar aqui. As Valeu. mídias sociais, né? Ah, Deixa pra cara, galera. Ah, deixa. O meu Instagram profissional é @_euansiedade.
É isso. Aí vocês vão- _eu_ansiedade. Isso. E aí Tudo você tem o seu também, Instagram pessoal? Eu tenho, mas eu não mexo Você não muito mexe nele, muito. não. Tá, então você- nem vale você muito a direcionou pena. mais eu pro- direcionei tudo pra lá. Show. Legal. Valeu. Gente, na Moral Podcast, eu agradeço pra todo mundo que assistiu o conteúdo. Se inscreve no canal, pô, pra você ativar o sininho lá e passar a receber os conteúdos de fato. E esse podcast, as entrevistas estão sendo uma melhor que a outra. Graças a Jesus. Tá bom? Valeu. Um abraço pra todos. Agora a gente vai fazer a entrevista do Vinícius, que é o marido Uhul. dela. Um abraço, até mais. Abraço.